Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de termodinâmica fácil e descomplicada, desmistificando a termodinâmica. Essa é a aula 24, propriedades termodinâmicas de um gás perfeito, onde nós estaremos falando especificamente do calor específico, ele, a pressão constante e a volume constante, quais são as diferenças e relações entre eles. Vamos lá. Para aquecer um corpo, você pode calcular qual é a quantidade de calor através da expressão calor igual a massa vezes C vezes ΔT, onde o calor, a massa, o que é o calor, né, necessário, M é a massa que eu quero aquecer, quanto maior a massa, mais energia eu vou precisar, T é a temperatura, né, que eu estou mudando de 10 graus para 20, e o C é o calor específico, que é a quantidade de calor que eu preciso, que está diretamente ligado ao tipo de material, de substância que eu estou trabalhando. Vamos falar um pouquinho das unidades, né? No sistema internacional, seria Joule por quilo Kelvin, que é uma das mais, digamos assim, mais básica, né? A gente pode ter o múltiplo, que seria 10, por exemplo, o kilojoule por quilo Kelvin, também é no sistema internacional, só que seria um múltiplo, né? O que representa? Representa o calor necessário para aumentar em 1 Kelvin a massa de 1 kg. Então eu tenho 1 kg de uma determinada substância, eu quero aumentar de 1 para 2 Kelvin de temperatura, por exemplo, e o calor necessário para isso seria justamente o calor específico. Também uma outra unidade bastante comum, já no sistema, a gente vê principalmente sistemas de refrigeração, o chamado quilojoule por quilo grau Celsius. Também representa o calor necessário para aumentar em 1 grau Celsius a massa de 1 kg. Né? Então esse seria o valor, o calor necessário aí. Então essa quantidade é chamado de calor específico. Só que para o gás, eu tenho um problema, ele não é constante, como é para a substância líquida de modo geral, razoavelmente constante, para sólido. No gás varia e varia consideravelmente. Então, o que nós temos que fazer? Né? Temos que ter isso em mente. Por que dentro da engenharia a gente estuda derivada, integral, etc? Porque a maioria dos fenômenos eles não são constantes. Então, eu tenho que verificar qual é a taxa de variação e, a partir da função, eu faço os cálculos globais através de integral. Né? Então, por isso a gente estuda isso em matemática, esse tipo de matemática dentro do curso de engenharia. Então, assim, no caso específico do gás, ele depende da forma como eu estou aquecendo. De um modo geral, a gente tem duas principais, que a gente já falou algumas vezes delas ao longo desse curso aqui de termodinâmica, e aqui a gente vai falar especificamente chamando atenção para isso. Então vamos imaginar que eu tenho aqui o meu ponto A, aonde eu estou numa determinada temperatura, numa determinada pressão, num determinado volume, só que nesse primeiro caso eu tenho o meu gás dentro de um reservatório. Nesse caso é um reservatório rígido, por exemplo, um reservatório do compressor lá que você fabrica, entre aspas, o ar comprimido. Né? Então você tem um reservatório, ele é rígido, ele não vai se expandir, então eu não tenho o efeito de expansão do gás. Começo a injetar calor, né? Então seria o QV aí seria o calor no volume, no gás com volume constante. Então o que vai acontecer? Eu vou sair do ponto A e vou para o ponto B numa outra pressão diferente daquela que eu estava e numa temperatura diferente também. Por outro lado, se eu tiver um sistema com pistão, aqueci, o pistão saiu da posição inicial para a posição final, e nesse caso eu passo a então ter a pressão é constante e saio do ponto A e vou para o ponto C, neste caso aí o ponto em azul, e mantendo a pressão. Veja que eu tenho essas curvas, né? Aí nos gráficos são as curvas de temperatura constante, que a gente já falou dessas curvas lá para trás, lá no Ábacos da termodinâmica, lá por volta das aulas 10, não me lembro agora. Então eu tenho a temperatura de B é igual à temperatura de C, e nesse caso vou sair do patamar da temperatura em vez de a temperatura A. Então assim, a forma como eu tenho a quantidade de calor para conseguir
sai de uma forma ou de outra são diferentes. Então, nesse caso, eu teria aí o calor, né, pensando no volume constante, vai ser a massa vezes o calor específico relacionado ao volume constante, vezes a diferença de temperatura. Da mesma forma, eu vou ter o calor, a pressão constante, que é a massa vezes o calor específico relacionado com a pressão constante, vezes a diferença de temperatura. Bom, continuando aqui, né? A gente pode relacionar então o calor específico com a variação de entalpia, o ΔH, nesse caso aqui é a entalpia específica. Então o que eu tenho lá na equação da termodinâmica? Que o calor menos o trabalho é igual à variação da energia interna. Lembrando que o calor, o trabalho, ele é a pressão vezes a variação de volume. No caso, volume total. Se eu quiser trabalhar com volume específico, basta dividir o volume por massa, mas para que essa equação continue correta do ponto de vista numérico, eu tenho que multiplicar ali na frente por massa. Então ficaria o trabalho massa vezes a pressão vezes a diferença de volume específico. Por que eu trabalho com propriedades específicas? Porque eu posso tabelar essa propriedade, que depende do material em si, das temperaturas, pressões, etc. Eu posso tabelar isso e aí ou seja, eu generalizo a minha situação e quando eu tiver que particularizar, basta multiplicar pela massa do meu sistema e eu consigo particularizar. É esse o motivo. Bom, da mesma forma, a variação de energia interna total é a massa vezes a variação da energia interna específica, né? Pelo mesmo motivo que a gente acabou de falar. Jogando essas equações na equação anterior, eu tenho que o calor no método da pressão constante vai ser igual a massa vezes a pressão vezes a variação de volume. VA, VB menos VA, volumes específicos. Mais a massa vezes a diferença de energia interna específica, o B minúsculo menos o A. Continuando, e agora o que eu estou fazendo? Eu tenho M nas duas partes, né, da minha equação. Coloquei o M em evidência e já juntei os positivos, tudo dentro de parênteses com um negativo dentro do outro parênteses. Então ficou M, né, a massa, vezes a energia interna P mais a pressão B vezes o volume específico B, que vem da primeira parte ali do problema, P vezes V, fazendo, né, a distributiva lá, que é a propriedade matemática. Menos, agora a parte negativa, a energia interna de A mais a pressão em A vezes o volume de A. Nada mais é do que o final menos o inicial. É isso que eu tenho na minha função aqui. Então, só que a energia interna mais pressão vezes volume específico é a entalpia, que a gente já definiu lá no comecinho, lá quando a gente falou de entalpia. Então eu pego essa propriedade, energia interna mais pressão vezes volume, é a minha propriedade de entalpia. Então a variação, o calor, a pressão constante, eu posso calcular através da expressão massa vezes a variação da entalpia específica. Aí HB menos HA. Bom, continuando, por outro lado, a gente já mostrou na tela anterior que o calor eu posso calcular através da massa que eu tenho no meu sistema vezes o calor relacionado à pressão constante vezes a diferença de temperatura. Bom, colocando as expressões, então fica M vezes a variação de entalpia igual a M vezes Cp vezes a variação de temperatura. Veja que eu tenho M dos dois lados. Passando o M para o outro lado da equação, eu passo a ter, então, M dividido por M dá 1. Então, eles se anulam numericamente, falando assim. Nesse caso, eu posso cancelar, né, toda a expressão matemática, eu posso cancelar, mas nesse caso, porque o M é um valor, é um número, né, então eu posso cancelar e não vou ter problema. Então, vai ficar a variação de entalpia igual a Cp vezes a variação de temperatura. Então, o que eu tenho? Que ΔH é igual a Cp ΔT. Então, o que eu posso definir o Cp ali, numericamente, como a variação de entalpia dividido pela variação de temperatura. Só que o calor específico, ele varia com a temperatura. Então, se eu estou a 30 graus Celsius, eu tenho um Cp. Fui para 40 graus, o Cp alterou-se. Fui para os 50, alterou de novo. E assim por diante. Então, ele é uma função, né? Então, na prática, na teoria, melhor falando, eu deveria calcular tudo por integral
para poder saber qual é a forma, de que maneira o CP varia em função da temperatura. E aí eu faço uma integral dessa função e obtenho o CP, o valor global, através da integral. Mas existe uma maneira mais simples, digamos assim, né? Então o CP, esse ΔH, ΔT, ele representa o quê? Ele representa o valor médio do CP no intervalo ΔT. Então, se eu fosse fazer isso graficamente agora, eu teria então a temperatura A, a temperatura B. Eu tenho um valor diferente para cada volume um valor de CP diferente para cada temperatura. Veja que para a temperatura menor, TA, eu tenho um CP maior do que uma temperatura B. E essa área em cor de abóbora, ou laranja, que alguns lugares chamam, né? A mesma cor de outra forma, representa o quê? O calor por unidade de massa para um determinado ΔT. Né? Então, essa área ela representa o calor por quantidade de massa, né? Por unidade de massa, seja ela qual for, quilo, pode ser grama, pode ser qualquer coisa, para uma determinada variação de temperatura. Então, fazendo isso graficamente, ali eu teria que o Q dividido por M, ou seja, calor por unidade de massa, é igual à variação da entalpia específica. Ou seja, a gente falou lá que o calor é igual a M vezes a variação de entalpia. Então, só joguei o M para o outro lado. O calor dividido por M é igual à variação de entalpia. Mas o que a gente tem lá, matematicamente falando? Lá no comecinho, nos começos, né, dos primeiros anos dentro da engenharia, seja ela qual for, a gente estuda integral, derivada e por aí vai, né? Função, limite, etc. Para que a gente estuda esse troço? É para nos trazer ferramentas matemáticas para casos práticos. Aqui é um deles. Essa mesma área em laranja, ela é integral dessa função em vermelho, né, a função CP. Então eu posso fazer uma analogia daquela equação anterior para uma equação já com forma integral. Então o ΔH vai ser igual à integral de TA até TB de CP vezes dt. Ou seja, eu transformei agora um gráfico, numa função na forma de integral. Então, o calor específico médio, e o CPI vai ser o calor específico médio que produz o mesmo ΔH, ou seja, a mesma variação de entalpia. Então, o que eu defino? Calor específico a pressão constante, ele pode ser dado como o limite de ΔH dividido por ΔT para ΔT tendendo a zero. Então, eu vou pegar valores infinitesimais e o CP é esse valor com o ΔT tendendo a zero. Então, o que eu tenho nessa situação de limite tendendo a zero? O ΔH passa a ser DH e o ΔT passa a ser DT. Do ponto de vista matemático, ΔH é uma coisa, DH é outra. Mas, se a gente pensar que o ΔH é uma variação, seria a variação global. Temperatura 10 até a temperatura 20. Agora o DT, a temperatura infinitesimal, com o D, seria como se fosse o 10 graus, 10,0001. Ou seja, uma variação pequenininha, mas conceitualmente é a mesma coisa. Então é isso que a gente está falando aqui. Se a gente for ver agora o gráfico, né, do CP em função de algumas substâncias em função da temperatura, a temperatura está no eixo horizontal, veja que nessa curva em amarelo é o CO2. Então veja que ele varia consideravelmente em função da mudança de temperatura. O outro grau, a outra curva em azul seria com relação ao vapor d'água. Outra, o oxigênio. Depois, em roxo, o ar. E assim por diante, né, o H2. E quem tem mais ou menos, que é mais ou menos constante, né, razoavelmente constante, a gente pode considerar, né, não é bem, praticamente, é o argônio, o hélio e esse outro do meio que eu não sei qual é. Bom, isso aqui é só para exemplificar. Bom, da mesma forma, a gente pode fazer com um calor específico a volume constante. Então, o calor específico a volume constante é mcvTc menos TA. Da mesma forma, a gente pode pensar com ele em relação à primeira lei da termodinâmica. O que acontece? Como eu não tenho expansão, né, a variação de volume é zero, o trabalho é zero. Então, eu tenho que o calor necessário é somente, ele vira totalmente transformação, variação de energia interna. Então, ele aumenta a temperatura
mais facilmente. Então, nesse caso, o calor a volume constante vai ser M vezes a variação de energia interna específica. No caso, eu coloquei o índice C para a gente saber que é a outra posição, o outro caminho. Que vai ser igual, então, M, o C menos o A, ou que é igual a M, da mesma forma que a gente já desenvolveu. Estou fazendo mais rápido aqui. Vezes CV, vezes a diferença de temperatura. Então, o CV, pela mesma analogia que a gente já falou anteriormente, ele vai ser o que? O delta U dividido por delta T. Também representa o valor médio do calor específico. E fazendo a mesma definição, calor específico a volume constante vai ser o limite de ΔU sobre ΔT, com ΔT tendendo a zero. Nesta situação, eu tenho que o CV é o dU dt. Então, enquanto o calor específico, a pressão constante, é a variação de entalpia com relação à variação de temperatura, em função da temperatura, no CV é a variação da energia interna dividido pela variação da temperatura. E qual é a relação entre CP e CV? Para um gás perfeito, o que a gente tem? PV igual a MRT, ou P, volume, no caso, volume total. Agora, se eu quiser falar em volume específico, P vezes volume específico, basta passar a massa para o outro lado. Então, PV igual a RT, PVzinho igual a RT. Se eu derivar a função e observar as regras para derivadas parciais, eu até coloquei em cima aí, dz igual a delta z sobre delta x, dx mais delta. Se você tiver dúvida, você tem que dar uma olhada nessa parte de derivada total de uma derivada de uma função de uma função de várias variáveis. Tem que dar uma lida nisso. Aplicando esses conceitos ali que a gente colocou em cima, eu vou ter então que a equação acima, derivando a equação acima, ficaria P vezes dV mais V vezes dP igual a R vezes dt. Derivando também a entalpia, fazendo a mesma coisa, o que eu vou ter? dH igual a du mais PdV mais V dP. Seria a minha equação B. Veja que essas coisas, os dois, eu tenho as mesmas funções nas duas equações. Então, eu consigo igualar que dH é igual a du mais R dt. Então, eu consigo juntar as duas equações numa só. Só que eu tenho que o dH, como a gente acabou de falar agora há pouco, é CP vezes dt. E o du é o CV vezes o dt. Dessa forma, ficaria então CP vezes dt igual a CV dt mais R dt. Ou seja, tem o dt, né, fazendo aí a matemática, eu tenho que o R é igual a CP menos CV. Então, essa relação, ou seja, o R é a constante do gás, o CP é o calor específico, a pressão constante, e o CV é o calor específico, a volume constante. Essas equações são bastante importantes para os próximos desenvolvimentos que a gente vai ter aí. Bom, pessoal, espero que tenha gostado. Se gostou, compartilha, dê um joinha, se inscreva no canal para receber novas notificações. Pode também receber via WhatsApp, manda eu quero aí para o telefone que tá aí, né, o número que está aí. Se quiser participar do nosso grupo lá no Facebook, né, a gente divulga outras coisas lá também. Né, a gente tem uma página que a gente divulga vagas, etc. Então você é convidado para participar. Se quiser comprar alguma coisa na nossa loja, tá aí, magazinevocê.com.br/magazine engenharia e companhia. Um pouquinho da nossa biografia. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.